Muita gente está ganhando muito dinheiro, não só no círculo da Casa Branca. Todos nós sabemos como isso tem acontecido. Vimos eles apostarem contra o petróleo e vimos Trump criar uma cultura de manipulação que permite que as pessoas lucrem com essas crises e guerras. Tudo isso faz parte. Então, ele não tem nenhum incentivo para adotar a posição que você e eu adotamos. Você e eu não estamos lucrando com essas coisas, mas eles estão. E acho que essa é a explicação simples. Agora, Larry Kudlow, é claro, é um pouco diferente, porque ele tem um envolvimento emocional. Isso é mais importante para ele do que qualquer outra coisa. E ele vai apoiar qualquer coisa que prometa a aniquilação total do Irã. E literalmente é disso que essas pessoas estão falando. Meu ponto é que isso não vai acontecer. Não pode ser alcançado. Mas é isso que eles estão pressionando Donald Trump a fazer. Sabe, é engraçado. Se o Jack Keane está dizendo abertamente, eu não quero acordo nenhum, vamos simplesmente exigir rendição total, há outros que parecem ser um pouco mais pragmáticos, mas talvez também um pouco mais imorais e antiéticos. Aqui está Jim Henson, também na Fox News, e ele vai dizer, bem, isso é dito em voz alta, aliás. Olha, vamos simplesmente dizer ao Irã tudo o que eles querem ouvir para chegarmos às eleições de meio de mandato. O presidente Trump não quer chegar às eleições de meio de mandato com caos no Oriente Médio, sem petróleo fluindo e os mercados reagindo a isso. Ele precisa que os republicanos mantenham o controle do Congresso para ter liberdade de ação depois das eleições de meio de mandato. Mas isso não significa que ele vai dar a eles o que querem. Ele pode mantê-los sob controle com força militar, se precisar, caso não estejam dispostos a fazer um acordo. De agora até as eleições de meio de mandato, ele vai mitigar os problemas, os danos que eles podem causar aos preços do petróleo e à nossa economia. E vai esperar que eles assinem algum tipo de acordo de curto prazo. Depois das eleições de meio de mandato, eu não gostaria de estar no lugar deles. Então quer dizer, ele está literalmente dizendo, olha, eu sei que mentimos para eles no passado e fingimos durante as negociações. Vamos fazer isso de novo, chegar até as eleições de meio de mandato e depois, sem mais restrições, entraremos com as armas pesadas. Como isso vai ser recebido no Irã? Bem, eu não conheço Hanson, não sei qual é a formação dele, nem o que o leva a essas conclusões. Mas há algo com que deveríamos concordar agora, logo de início. Se Donald Trump encerrasse esta guerra unilateralmente, por conta própria, e dissesse, é isso, fui o mais longe que pude, é do interesse da economia global, assim como da nossa, que esta guerra termine. Então vou retirar nossas forças desta guerra. E começasse uma retirada lenta, deliberada e metódica, ele seria aclamado de costa a costa, do Atlântico ao Pacífico. A esmagadora maioria do eleitorado americano não quer ter nada a ver com esta guerra. Eles não se importam com ela, não a querem, não se importam com ela. Portanto, nesse sentido, não há perda política para Donald Trump. Então ele está completamente errado. Na verdade, se ele encerrasse isso de uma vez, como acabamos de discutir, e saísse dessa, acho que provavelmente veríamos um resultado diferente nas eleições de meio de mandato. Certamente seria melhor do que será neste momento. Mas ele não parece entender isso. E isso é compreensível, porque ele provavelmente faz parte daquela bolha de que estávamos falando antes. E há essa minoria, com um enorme poder financeiro, que está no controle. Eles querem que essa guerra de aniquilação contra o Irã seja travada. Fim de discussão, ponto final. São eles que estão conduzindo isso. E Trump lhes deve uma enorme gratidão por sua posição na Casa Branca e por sua posição na política. E eu ainda acho que, em certa medida, ele deve estar sob alguma forma de coação. Sabe, é interessante que o que você disse talvez seja mais verdadeiro do que alguns percebem. No último fim de semana eu estava em um evento em que Rich Barres estava falando e nós tivemos uma conversa em particular.
Ele expressou uma frustração muito real, porque tinha ido recentemente à Casa Branca e dito ao presidente Trump exatamente o que você acabou de dizer. Os números respaldam profundamente o que você disse. Ele afirmou que, especialmente entre a base dele, há um apoio esmagador para simplesmente encerrar esta guerra e seguir em frente. E eles não se importam com nenhuma dessas coisas. Quer dizer, literalmente, cada palavra que você acabou de dizer foi confirmada pelos dados e pelos números. E esse é um cara que o presidente Trump respeita, porque foi ele quem acertou 2016, quando quase todos os outros institutos de pesquisa erraram. E isso está deixando ele perplexo, e está me deixando perplexo também, porque ele não está tomando decisões que seriam vitoriosas politicamente para ele, especialmente às vésperas das eleições de meio de mandato. O que me faz temer, pelo que você acabou de dizer, que talvez ele esteja sob pressão por algum outro motivo, que eu não consigo discernir. Bem, lembre-se, em 2023, Tucker Carlson me convidou para o programa dele, na residência dele lá na Nova Inglaterra. E a primeira pergunta que ele me fez foi: você acha que estamos no caminho para uma guerra com o Irã? E eu respondi, sem hesitar, sim. Depois, alguns anos mais tarde, ele foi à Casa Branca, se encontrou com o presidente Trump e, após a reunião, relatou que Donald Trump entendia plenamente os perigos, ou seja, os problemas de uma guerra contra o Irã. Ele entendia os riscos, entendia as implicações, até mesmo as ramificações estratégicas para nós. E Tucker saiu do Salão Oval satisfeito de que o presidente entendia no que estava se metendo. E concluiu que por isso o presidente não entraria nisso. Bem, ele estava errado. E o presidente sabia naquela época e entende agora. E ele fez isso mesmo assim. Então acho que temos que... as pessoas dizem, bem, esse homem não pode ser tão burro assim. Ele não é um homem burro. Emocionalmente desequilibrado, há muitos problemas aí, mas não é alguém burro. Talvez ele não seja muito instruído ou não conheça bem o mundo em que vivemos fora do país, além das nossas fronteiras. Mas esse homem não é burro. Ele entende o que começou e entende o que está fazendo. Então, quando você olha para isso e diz, bem, então o que está acontecendo? Você tem que chegar a duas conclusões. E eu lhes dei a primeira. A primeira é, bem, eu comecei isso. É a falácia do apostador. Eu tenho que terminar. Mais uma jogada de dados e eu vou ganhar. Essa é uma parte. Em segundo lugar, as pessoas têm alguma coisa contra ele. Algo tão poderoso que ele simplesmente não pode se desviar do caminho em que está. E acho que só o tempo vai nos dizer qual dessas coisas é. Eu me pergunto, por que você teve experiência direta com o presidente Trump, de ele chegar racionalmente a uma decisão e depois alguém fazê-lo mudar de ideia? Mais tarde, em 2021, quando você era assessor especial do secretário de Defesa, você elaborou o que eu considero um plano brilhante para retirar todas as nossas tropas do Afeganistão de forma organizada e coordenada, antes do fim do mandato dele, quando ele deixasse o cargo. E você chegou ao ponto de fazê-lo assinar uma ordem de execução, que depois foi sabotada pelo presidente do Estado-Maior Conjunto e pelo secretário de Defesa em exercício. O que você viu nele? Porque você mencionou que não acha que ele seja um homem estúpido. Pelo que entendo, você explicou a ele todos os benefícios e todos os custos de potencialmente fazer isso. Ele chegou à conclusão certa, mas depois foi convencido a desistir. Bem, eu não expliquei os detalhes para ele, mas ele entendeu que isso poderia ser feito. Ele entendeu, eu acho, que o inverno era o momento ideal. Você esteve no Afeganistão e conhece a temporada de combates por lá. O inverno era um bom momento para se retirar. Mas fizeram ele desistir da ideia. Pessoas da própria administração dele o convenceram a desistir. Isso incluía o secretário de Defesa da época. Também incluía Kash Patel, que foi até lá com o Sr. Miller, o secretário de Defesa. E eles se uniram a Mitch McConnell e a várias outras pessoas do Capitólio. E todos disseram, você não pode fazer isso.
Nós já assumimos compromissos, conversamos com aliados. Temos isso, aquilo e todo o resto. E então ele recuou e disse, bem, o que eu posso fazer? Se não consigo tirar todo mundo de lá, então o que eu posso fazer? É aquela velha história de meia gravidez. E isso é um problema político. Nenhum político quer levar a criança até o fim da gestação e depois ser responsável por ela. Então ele recuou, e acho que foi lamentável. E o resultado é que o que vimos sob Biden foi terrível. E isso poderia ter sido evitado. Mas sabe, e essa é uma das razões pelas quais as pessoas o acusam de voltar atrás em várias coisas diferentes. Mas desta vez não vejo nenhuma evidência disso. Talvez eu esteja errado, mas simplesmente não vi. É bom, eu continuo esperando que sim. Mas voltando a essa falácia do jogador, de tentar jogar os dados e fazer alguma coisa acontecer. Acabamos de mostrar Hanson, Jack Keane e vários outros. Eles nem querem um acordo. Bem, acontece que há de fato algumas negociações em andamento. Só que os Estados Unidos não estão incluídos. Aqui está o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã falando sobre as negociações entre eles e Oman, que estão perto de ser concluídas. Ms. Hafez Thanch. Houve avanços significativos nas conversas com Oman, e esses avanços estão prestes a ser finalizados. Na verdade, não estávamos, nem estamos buscando implementar agora a cláusula 5 do Memorando de Entendimento, porque os Estados Unidos deixaram de lado todas as suas obrigações, e nós também deixamos de lado nossa obrigação em relação ao Estreito de Hormuz. O que estamos fazendo com Oman é um caminho natural, independentemente de existir ou não um memorando de entendimento. Eu afirmei que, se quisermos estabelecer condições normais no Estreito de Hormuz, isso deve acontecer pelo caminho do entendimento entre Irã e Oman, e não pelo caminho da imposição e da influência. Então, os iranianos parecem ter dito, sabem de uma coisa? Vamos deixar os Estados Unidos para trás. Vamos trabalhar no nosso próprio acordo aqui. E enquanto o presidente Trump faz essas advertências, como fez naquela primeira declaração, o Irã também está fazendo suas próprias advertências. Diz que alertou os estados do Golfo de que quaisquer novos ataques dos Estados Unidos ao Irã desencadeariam ataques de retaliação contra suas redes de petróleo, energia, água e transporte. A Reuters informa que Teherã transmitiu a mensagem por meio de contatos diplomáticos de alto nível com a Arábia Saudita, o Catar, a Turquia e o Paquistão, pedindo aos parceiros regionais que pressionassem Trump a abandonar a ação militar e voltar às negociações. E, pelo que conseguimos entender, foi por isso que a última rodada não aconteceu naquele fim de semana anterior. Porque a Arábia Saudita foi a principal voz a dizer: não façam isso, porque nós vamos ser atingidos e não há nada que vocês possam fazer para impedir. Como você vê essa dinâmica? E se toda a região chegar a algum tipo de entendimento sem que nós sequer estejamos envolvidos? Bem, lembre-se do que o presidente Trump disse quando assinou o memorando de entendimento em Paris, em Versalhes. Ele disse: eu não quero ser Herbert Hoover e não vou ser responsável por uma depressão global que venha a acontecer. Então, este é um homem que entende as consequências. E o que você acabou de mostrar naquele memorando, ou melhor, é só um tweet, deixa muito claro o que os iranianos dizem desde o início. Se vocês destruírem nossa infraestrutura de petróleo, destruírem nossas redes de energia, água e transporte, nós obliteraremos completamente tudo do outro lado do Golfo. Em outras palavras, no lado ocidental do Golfo Pérsico. Agora, eu sou uma dessas pessoas que não estão convencidas de que qualquer um dos pequenos estados no lado oeste do Golfo vá sobreviver a isso. Não acho que as pessoas nos Estados Unidos percebam como esses estados são frágeis, como conseguem mobilizar pouco poder militar para se defender. A Arábia Saudita é vista, assim como os Emirados Árabes Unidos, como muito dúplice, como alguém que joga com todos os lados para ficar no meio.
E então a atitude dos iranianos é: essas pessoas nos prejudicaram, se aproveitaram de nós, nos feriram, nos fizeram mal, cooperaram rotineiramente com nossos inimigos, os israelenses e outros. Portanto, não temos escrúpulo nem hesitação quanto a destruí-los. Acho que o presidente Trump percebe isso, e tenho certeza de que está relutante em agir. Mas os israelenses não se importam, e seus agentes em Washington também não. Eles não poderiam se importar menos. Na visão deles, todo mundo na região pode morrer, se isso for promover o domínio deles, o controle deles sobre a região. Francamente é isso. Basta ouvir a liderança israelense. Eles deixam isso absolutamente claro. Então acho que voltamos ao ponto de partida. Presidente Trump, se ele pressionar. Bem, vamos colocar desta forma. Há 3 portas. A porta número 1 é reabrir a guerra com tudo que você tem. A porta número 2 é não fazer nada. E a porta número 3 é fazer um pouco e depois tentar negociar. Você já tentou a porta número 1? Vai voltar para a porta número 1? Bem, talvez vá. A porta número 2 é não fazer nada. Isso não está em consideração. Ele não consegue se sustentar politicamente. O dinheiro vital para a sobrevivência dele na Casa Branca, para entregar ao Congresso, está em risco. Lembrem-se, as centenas de milhões de dólares que estão sendo reunidas em vários fundos poderiam destruir pessoas como Thomas Massie, ou por falar nisso, Marjorie Taylor Greene, ou qualquer um que se oponha a esta guerra com o Irã. Esses fundos podem ser usados para destruir Donald Trump, e Donald Trump sabe disso. Neste momento, esses fundos estão sendo destinados ao apoio e à defesa dele. Esses recursos são vitais para a sobrevivência dele, porque podem impedir qualquer impeachment. Então não fazer nada não é uma opção. E a porta número 3. Bem, sabemos que o presidente Netanyahu ficou furioso com a decisão do presidente Trump de adiar o ataque. E muita gente está dizendo, bem, ele está reconsiderando. Mas também sabemos que há problemas com as munições. Estamos aguardando reabastecimento e levando mais aeronaves para o teatro de operações. Então, há outras coisas acontecendo aqui também. Meu ponto é, quando você olha para as 3 portas, poderia tentar a porta número 3 de novo, mas isso não tem sido muito produtivo. Então você acaba sendo empurrado de volta para a porta número 1, que é uma guerra total. E, como você diz, há um problema com a porta número 1, de novo. Além do fato de que ela não funcionou da primeira vez, o alvo estabelecido e as cavernas subterrâneas iranianas, sob montanhas de granito, também não mudaram. Mas há algo diferente em relação à última vez que tentamos a porta número 1. Segundo relatos, praticamente todos os nossos mísseis de precisão de longo alcance estão acabando. Isso inclui os interceptadores, os mísseis ofensivos e assim por diante. Mas esta manhã, o presidente Trump disse, sim, isso não é verdade. Ele afirma que os Estados Unidos têm enormes quantidades de munição, especialmente de certos tipos. Além disso, grandes quantidades estão sendo produzidas e enviadas aos Estados Unidos conforme necessário. Empresas de defesa estão construindo o maior número de instalações e fábricas da história do nosso país. Os responsáveis por vazar essas declarações traiçoeiras estão sendo caçados. Serão buscadas longas penas de prisão. Então, quem está certo? O presidente Trump está certo ou a mídia está certa? Bem, a mídia, esqueça a mídia. Estão dizendo algumas coisas aqui sobre os estoques de mísseis, os estoques de munição guiada de precisão, que francamente as pessoas vêm dizendo há semanas e semanas e semanas. Não é segredo. Então não sei do que ele está falando quando menciona vazadores. O que eu posso dizer é que se você perguntar a alguém no alto escalão da indústria de defesa, eu falei recentemente com alguém que passou grande parte da vida nesse setor. Ele disse, vamos entender uma coisa, Doug. Primeiro de tudo, não há guerra declarada. Na ausência de uma guerra declarada, não mobilizamos a indústria. Estamos esperando que a indústria se comporte hoje como se comportou em 1944-45, sem mobilização. Esse é o primeiro ponto.
É preciso, essencialmente, transferir recursos, pessoas e capacidades do setor privado para o setor de defesa. Nós não fizemos isso, e não vamos conseguir o resultado que ele quer. Outra coisa é que há uma grande diferença entre fabricar mísseis e montar jipes ou tanques. Não se trata apenas de apertar porcas de roda, você está lidando com linhas de montagem muito complexas. Elas envolvem seres humanos, não apenas robótica. Há alguma robótica, mas grande parte do processo exige intervenção humana para garantir que os microchips, os microcircuitos e todo o resto estejam no lugar certo, porque isso é muito caro. É algo que se usa uma vez e joga fora. Se você vai usar, tem que funcionar. E a maior parte do que produzimos tem sim boa confiabilidade. Agora podemos discutir a defesa aérea e antimísseis. Essa é uma questão diferente. E grande parte dessa tecnologia não é nova. Mas se você olhar para os mísseis convencionais, para as armas de ataque que temos, elas são realmente de última geração e têm um desempenho muito bom. Mas não dá simplesmente para produzi-las em massa, do jeito que produzíamos tanques Sherman ou bombardeiros B-17. Não funciona assim. Então temos que dizer essas coisas. E acho que Trump, suponho que ele saiba disso. E essas ameaças sobre pessoas vazando informações, ninguém vazou nada de real importância. Eu certamente nunca vi nada que considerasse sigiloso. Mas existe algo chamado conhecimento geral. E as pessoas nas Forças Armadas não são estúpidas. Marinheiros, soldados, aviadores e fuzileiros navais sabem o que é real e o que não é. Eles sabem o que tem e o que não tem. E neste momento as porcentagens, já ouvi pessoas dizerem que temos apenas de 20 a 30% do que precisamos. Já ouvi pessoas dizendo que temos só 20% ou menos. Já ouvi outras pessoas dizerem coisas diferentes. A questão é que esgotamos nosso arsenal em grande medida. Corremos o risco agora de sermos derrotados numa guerra contra uma grande potência. Não, a menos que ataquemos alguém. E sabe, somos estúpidos. Poderíamos fazer isso. Mas ninguém quer uma guerra conosco. E acho que provavelmente no íntimo o presidente Trump entende isso. E acho que a visão dele é, bem, não vamos desistir, vamos usar o que temos e reconstruir depois. Suspeito que essa seja uma conversa que está acontecendo. E o que acontece, Doug? Digamos que os Jack Keane, os Tom Cotton e alguns desses outros consigam o que querem junto com Netanyahu. E ele siga em frente com essa coisa no estilo da Segunda Guerra Mundial, indo ainda mais longe do que da primeira vez. Quero dizer, veja só, em 40 dias gastamos de 40% a 60% de algumas dessas categorias. Só nisso. E se continuássemos por mais, digamos, um mês, poderíamos literalmente ficar sem alguns desses recursos. Ou, pelo menos, ficar só com os restos em algumas categorias. Mas a probabilidade, quase a certeza, falando militarmente, é que não estaríamos em posição diferente da que estamos hoje. Só que haveria muito mais iranianos mortos, provavelmente mais alguns americanos mortos, mas estaríamos no mesmo lugar estratégico em que estamos agora. O que vamos fazer então? Porque aí eles não vão ter recursos para disparar mais um monte de mísseis. O que vamos fazer então? Bem, você e eu concordamos que a grande probabilidade é que, estrategicamente, daqui a 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, seja lá quanto tempo for, e não sabemos quando ele vai apertar o gatilho, estaremos na mesma posição em que estávamos no começo. Acho que você tem razão. Nesse ponto, ou não vai restar nada, ou vai restar tão pouco que não poderemos nos dar ao luxo de continuar. E claro, nem estamos falando do que está acontecendo no setor privado. Não estamos falando do mercado. Trump desenvolveu essa cultura de manipulação que ajudou a criar a ilusão de riqueza e prosperidade. O mercado continua subindo e subindo. Todo mundo diz que isso é ótimo. É como em 1929. Em junho, tudo parecia como parece agora. Em outubro, as coisas mudaram radicalmente. Radicalmente. As pessoas que dizem essas coisas falam, não, você está errado. Não, não vai funcionar assim. Eu continuo dizendo às pessoas, não sou especialista, mas escuto quem é. E se você olhar a lista,
escuta Luke Gromen e Jeffrey Gundlach, escuta Pilkington ou Jeff Curry falando sobre petróleo, a situação não é boa. É muito, muito frágil. É muito perigosa. E eles apontam para algo a que a maioria dos americanos não presta nenhuma atenção. Você olha para os títulos do Tesouro e diz, bem, o título do Tesouro de 10 anos está em 4,7. Todos os especialistas dizem que se subir para 5%, estaremos em sérios apuros. Não vamos conseguir sustentar essa dívida. Não conseguimos pagar tudo. Não conseguimos fazer o pagamento exigido. E ao mesmo tempo eles dizem, bom, as taxas de juros vão cair quando caírem. Tudo bem. Mas sabe, neste momento elas estão subindo e isso significa que os títulos têm de cair. Bem, infelizmente as taxas de juros estão subindo e os rendimentos dos títulos estão subindo ao mesmo tempo. Isso é uma espécie de golpe duplo rumo ao desastre. Mas todos os grandes homens de Wall Street que são amigos de Donald Trump estão dizendo, não se preocupe com isso. Eu me lembro do que Mellon disse em junho de 1929. Ele era o secretário do Tesouro. Era o cargo que Bessent ocupa. E ele disse, vivemos numa era de prosperidade ininterrupta. And he said, we live in an era of unbroken prosperity.